sendo a relação do seu filho com você? Ou de você pai, mãe, com seu filho? É diferente quando o pai e a mãe se relacionam com os filhos ou quando os filhos se relacionam com os pais. É diferente porque há uma hierarquia. Então, os pais são autoridade, não autoritarismo, mas sim autoridade. E os filhos devem obediência e respeito. Mas ambos, tanto assim como os pais, os filhos com os pais também precisam respeitar os seus filhos. Ou seja, e precisa haver o respeito como ser humano. Você tem respeitado o espaço do seu filho? O seu filho tem respeitado a sua autoridade? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode trabalhar, como é que algumas famílias podem lidar. E eu sei que tem muitas que passam por esse tipo de transtorno, da criança que passa por um momento de mimo, de birra, e da vexame na rua, de exigir as coisas, de querer tal brinquedo, de querer tal celular, de querer tal videogame, sem às vezes a família ter condições de comprar. E comportamentos também, falas agressivas, posturas agressivas. Os filhos, eles tendem a ter um reflexo do que acontece em casa, do que eles começam a ver em casa. Mas se na sua casa não tem briga, não tem contenda, e seu filho apareceu com uma agressão verbal, alguma palavra, ou um comportamento que não fazia parte do dia a dia dele, é porque ele viu algum adulto fazer. Então, os adultos são um espelho para as crianças. Posteriormente com os adolescentes também. Os adolescentes, eles vão olhando caminhar, então ali na casa dos 12, 13, 14 anos, eles têm uma linguagem para ser percebida, e a partir dos 14 anos até os 20 é uma outra percepção. Então, que percepção é essa? A percepção da maturidade. É onde começa a querer sair de casa mais cedo, é onde quer ter o seu próprio dinheiro, mas não quer trabalhar, quer viver de uma mesada, quer ter o status que o outro coleguinha tem e que de repente a família dele não tem. Né? Começa a querer coisas, começa a querer patamares que não estão ali ao alcance naquele momento. Não se preocupa de que forma que os pais trabalham para pagar a escola, para pagar, inclusive quem entra na faculdade, não se preocupam que vai pagar a faculdade. Eles são alienados no tempo. Então acham que os pais têm essa primeira obrigação. Os pais têm sim primeira obrigação de arcar com as despesas do filho. Agora, seus pais não têm a obrigação de te colocar na melhor escola. Eles te colocam na melhor escola se tiver condições para poder pagar e não para poder passar dificuldade e depois você ter que sair da escola porque não teve condições de continuar pagando. Que é a história de muitas pessoas, às vezes, têm que trancar a faculdade, trancar o semestre, né? Porque naquele semestre não deu para poder pagar. Então tem que esperar o próximo para renegociar e poder estudar. Então, voltando para a criança e para o adolescente. A criança que começa a ir para a escola, quando ela vai para a escola, ela vai para um mundo completamente novo, para um universo completamente novo. E como que é esse universo? É um universo de professores, que são pessoas diferentes, que são pessoas que não são da família, e que vai acontecer ao decorrer do ano, vai acontecer uma segunda família. A escola vai ser a segunda casa. Então, na escola, ele vai aprender coisas que dentro de casa ele não aprende. Né? Por quê? Porque além da necessidade de ter a obrigação do currículo escolar, tem a questão da obrigatoriedade do aprendizado. O que é isso? Seus pais, eles já estudaram o que você estudou, ou alguns não tiveram oportunidade de estudar, mas suponhamos que os pais estejam em horário de trabalho. Como é que eles vão sair do trabalho para poder te educar a fazer uma caligrafia, a ensinar a fazer uma conta, a juntar as palavras, juntar as sílabas, fazer daquilo um contexto? Então, na escola que você aprende detalhes sobre a educação, os mínimos detalhes sobre a educação. E em casa, esses mínimos detalhes, eles são reforçados, como fazendo tarefas e estudando, lendo, coisa que já os pais já conseguem trazer ativa para você como filho, né? E no caso, os adolescentes, eles precisam correr um pouco contra o tempo, porque a chamada Enem, a chamada vestibular, a chamada Universidade Federal de todos, né, qualquer uma, exige ali um esforço psicológico, psíquico e um entendimento incalculável. Então, eles correm contra o tempo. E um dos cursos mais concorridos é o curso de medicina. Então, muitas pessoas querem o curso de medicina e para passar numa federal precisa conseguir uma pontuação máxima ali no Enem. E o que acontece? Cada ano que passa se torna mais difícil. As provas, às vezes, não muito bem elaboradas e geram uma confusão na hora de responder. E aquele contexto que a gente já sabe. Cancela a questão, anula a questão, né? E os pormenores. Processo aqui, processo ali, e, né, liminar para poder liberar uma questão, liminar para poder quebrar uma questão. Então, assim, esses são os adolescentes de segunda ordem, os adolescentes que estão ali, entrando para a vida adulta, para poder ter uma vida social
adulta, onde eles vão ter contato com pessoas, com profissionais, com pessoas com quem eles querem, com quem eles se identificam, com quem eles querem se transformar. Se você quer ser um médico, você vai se relacionar mais com pessoas da área da saúde, né? Se você quer ser arquiteto, você vai se relacionar mais com pessoas de exatas. Eu não digo que isso é uma razão ou uma proporção. É a tendência de você se interessar mais, porque são os mesmos assuntos. Vocês podem falar mais sobre isso, podem estudar sobre isso. E na faculdade é o melhor lugar para você fazer esse tipo de conceito de amizade. Então, se você estuda arquitetura, você vai querer andar com quem faz engenharia, faz arquitetura, faz artes, design de interiores, porque é a mesma linguagem. Não que você esteja fechado para outros segmentos, mas é porque ele está mais fácil dentro do seu convívio. E na fase da faculdade, quando entra na faculdade, o que acontece? Nossa, passou no vestibular, o filho vai e ganha um carro. Vamos lá. A família que tem condições de dar um carro para o filho, ok, beleza, tem condições, pode dar. Mas na minha percepção psicológica, na minha percepção de monitoria, né, na minha percepção educacional, eu não concordo que você passar no vestibular para uma federal, você mereça ganhar um carro. Se você tem a vida, é aí que estraga a educação, é aí que estraga o convívio. Se você tem uma vida onde você só estuda, você passar de ano é mais do que obrigação. É mais do que obrigação, entendeu? Se você passa no vestibular, é um mérito e obrigação. Obrigação que eu digo, você não é obrigado a passar de primeira, mas em algum momento você vai passar. Então, por mérito, né? E posteriormente, obrigação. E não é por isso que você merece ganhar um carro. Não é por isso que você, pai, mãe, precisa dar um carro, um presente para o seu filho. Da mesma forma, como quem é criança, quem é adolescente, se fazem alguma arte, fazem algo que não é devido, colocar de castigo para poder estudar, para poder ler um livro, porque daí há uma inversão de valores. Aí a pessoa que está de castigo vai pensar, poxa, estudar e ler é um castigo. Então eu não quero saber de estudar, não quero saber de ler. E aí, anos mais tarde, vai querer consertar isso e é difícil, é complicado. Então, trabalhando essa linguagem aqui de criança, adolescente, indo para a fase adulta, né, ali maternal até a faculdade. Então, cada um tem uma fase e é preciso respeitar todas essas fases. E quando acontece do seu filho estar introspectivo, ele está na escola, mas ele não fala nada sobre a escola, ele não fala nada sobre a faculdade, você pergunta, desvia o assunto, procure ser amigo do seu filho. Mas eu já tentei, falei sobre isso no vídeo, em um vídeo anterior. Mas eu já tentei ser amigo, eu não consigo, né, comunicar, nossa comunicação não é plausível. Então, vamos lá. Pai, mãe, vocês são autoridade. Então, se vocês são autoridade, então seu filho deve de respeito. Se ele deve de respeito, então ele tem que te ouvir. Então já começa por aí, cria-se uma barreira, né? Isso não é autoritarismo, isso é respeito. Então, se o seu filho não quer se abrir com vocês, ele não é obrigado a falar das intimidades, né, de alguma coisa. Mas se você tentou essa linguagem com ele e não fluiu, você diz para ele, então nós vamos agendar um terapeuta para que você possa conversar com o terapeuta. Mas desse jeito não pode ficar. O que você tem que esclarecer é que daquele jeito não pode continuar. Eu não quero conversar com uma pessoa estranha. Bom, então vamos conversar. Então vamos sentar aqui, vamos conversar. E assim, e colocar um limite, né? Que a situação não pode continuar daquele jeito, não pode ficar batendo porta, não pode ficar andando de cara feia dentro de casa, como se todo mundo fosse culpado pelos problemas que ele pode estar enfrentando. Então ele precisa conversar com a família para que a família possa entender o que está acontecendo com ele. Se alguém está chateado com outra pessoa, se a pessoa não falar, ela nunca vai saber. É por isso que o diálogo resolve muita coisa, esclarece muita coisa, favorece muita coisa. Então o diálogo, ele é primordial. Então, falando um pouquinho sobre diálogo, como você proceder nessa primeira etapa com seu filho, né, e os filhos com os pais também, os pais que é o tipo de vídeo que pode colocar os dois para poder assistir. Então, respeito entre ambas partes, como seres humanos, e os filhos pelos pais, devido à hierarquia. Pai, mãe, tem que ter respeito dobrado, né? Mas para o próximo vídeo.